Como a presença de Deus pode trazer restauração quando a vida perde sentido? Existe um momento em que a alma começa a desbotar. Nada exatamente aconteceu, mas de repente tudo parece sem sentido. A rotina continua, o corpo se move, a vida segue, porém algo dentro perde o brilho. O que antes fazia sentido já não inspira. O que antes motivava já não toca. O que antes acendia a esperança agora soa distante. A pessoa continua existindo, mas não vivendo. Continua caminhando, mas sem direção. Continua respirando, mas com a sensação de vazio que nenhum aplauso, conquista, relacionamento ou distração é capaz de preencher. É nesse ponto que muitos tentam sobreviver fingindo, enquanto, por dentro, o coração grita por algo que não sabe explicar. Quando a vida perde o sentido, não é o fim. É o sintoma de que a alma está desconectada da sua fonte. O ser humano foi criado para viver a partir da presença de Deus, e não apenas a partir de movimento, produtividade ou reconhecimento. Sem presença, tudo pesa, tudo cansa, tudo esfria, tudo perde sabor. A vida sem presença vira um deserto, mesmo quando por fora tudo parece normal. A ausência de sentido não revela falta de capacidade, revela falta de conexão. É o espírito avisando: você está tentando viver com combustível humano para uma alma que só respira quando está ligada ao céu. A presença de Deus não é um conceito religioso. É um ambiente onde a alma volta a existir com plenitude. É no encontro com Ele que a identidade é restaurada, que o propósito é reacendido, que a mente encontra paz e que o coração redescobre o motivo de continuar. Quando Deus se torna presença, e não apenas ideia, a vida recupera cor, direção e destino. O vazio perde força porque a presença preenche o que nada mais alcança. Não é o cenário que cura, é a presença que cura. Não é a resposta que restaura, é a presença que restaura. Não é a mudança externa que levanta, é a presença interna que devolve fôlego, visão e sentido. Este conteúdo é uma jornada para quem está cansado por dentro, uma jornada para quem perdeu o significado das coisas, uma jornada para quem se afastou de si, tentando ser forte para todos os outros, uma jornada para quem deseja voltar ao lugar onde a alma respira, o espírito escuta e o coração volta a viver. Você vai entender, passo a passo, como a presença de Deus restaura a vida quando ela perde o sentido. E ao reconhecer os sinais, você perceberá que Deus não está distante. Ele está chamando você de volta ao centro, de volta ao propósito e de volta ao sentido. Quando a alma desliga por dentro. Há momentos em que a alma entra em modo de sobrevivência. O corpo continua cumprindo obrigações. O sorriso aparece quando necessário. O discurso soa normal, mas por dentro tudo está desligado. É como se o coração tivesse perdido a capacidade de sentir plenamente e apenas observasse a própria história acontecer à distância. Esse desligamento interno é um sinal perigoso, porque indica que a alma está exausta emocionalmente e desconectada espiritualmente. Quando a vida perde o sentido, a primeira coisa que morre não é o sonho, é o entusiasmo. Não é o plano, é o coração por trás do plano. Esse estado interior cria uma sensação de anestesia. Nem dói tanto, nem alegra de verdade. A pessoa passa a viver em neutralidade emocional. E a neutralidade é um sintoma espiritual. Significa que o coração já não encontra significado em caminhar sozinho. Deus criou você para viver a partir da presença dele, e não a partir de esforço emocional. Quando a alma se desliga, é um aviso. A fonte de propósito está distante. O coração está funcionando sem o oxigênio espiritual que o mantém vivo. A presença de Deus é o único ambiente capaz de religar o que dentro se apagou. Sem ela, a alma tenta se sustentar com distrações, desempenho, conquistas ou reconhecimento. Mas nenhum desses elementos tem força de restauração. Eles apenas mantêm o corpo ocupado enquanto a alma continua vazia. A desconexão interior revela fome, não fracasso.
E Deus usa essa fome para chamar você de volta para Ele. Quando a alma desliga, não é o fim. É o início de um chamado. É o céu dizendo: volte para a presença, porque longe de mim o sentido se perde, mas perto de mim o propósito renasce. Quando o barulho aumenta, mas a alma silencia. Quando a vida perde o sentido, o mundo ao redor parece ficar mais barulhento. São muitas cobranças, muitas vozes, muitas exigências, muitas expectativas. Há barulho por todos os lados. Barulho de responsabilidades, barulho de comparações, barulho de opiniões, barulho de pensamentos acelerados. Por fora, tudo se movimenta em alto volume. Por dentro, porém, a alma se cala. O barulho externo cresce, enquanto a voz interior desaparece. A pessoa fala menos sobre o que sente, e o coração vai sendo sufocado por aquilo que não consegue expressar. Esse silêncio interno não é paz, é esgotamento. A mente não encontra espaço para organizar pensamentos e o coração não encontra coragem para pedir socorro. A alma entra em modo de defesa, como alguém que se esconde dentro de si, esperando o caos passar. Só que o caos não passa. Ele se repete, ele retorna, ele desgasta, até que a pessoa começa a acreditar que viver assim é normal. Mas não é. O silêncio da alma é um pedido de resgate. É um sinal de que ela não suporta mais sobreviver desconectada da fonte de propósito. A presença de Deus tem o poder de silenciar o barulho externo e reativar a voz interna. Quando Deus se torna presença, Ele devolve à alma a capacidade de sentir, de perceber e de discernir. Na presença, o coração volta a falar, a mente volta a descansar, a alma volta a respirar. Deus não compete com o barulho. Ele acalma o barulho. Ele organiza o que está confuso e realinha o que está desalinhado. Mas isso só acontece quando a pessoa para de fugir do silêncio e começa a buscar a presença. A restauração começa quando o coração reconhece que o barulho externo não pode preencher o silêncio interno. É nesse ponto que a alma se abre para Deus, porque só a presença pode devolver sentido ao que o barulho confundiu e ao que a dor calou. Quando a mente começa a buscar fugas em vez de respostas. Quando o sentido da vida se perde, a mente procura escape antes de procurar cura. Ela tenta aliviar o peso em vez de tratar a raiz. As fugas surgem como distrações, vícios silenciosos, compulsões emocionais, excesso de trabalho, dependência de aprovação, busca por prazeres momentâneos ou até isolamento social. A mente não quer enfrentar a dor porque teme o que vai encontrar. Então ela busca qualquer rota que faça sentir menos, mesmo que isso custe viver menos. Mas toda fuga tem prazo de validade. Ela alivia por alguns minutos, mas esvazia por muitas horas. Ela anestesia, mas não restaura. Ela ocupa, mas não cura. Quanto mais a alma foge, mais o vazio cresce. O que parecia esconderijo vira prisão. O que era escape vira ciclo. E quando o ciclo se instala, o coração se convence de que não existe saída real. É nesse ponto que o céu intervém. Deus permite que as fugas percam o efeito para que a pessoa finalmente deseje a presença dele, e não apenas alívios temporários. A presença de Deus substitui a fuga pela verdade. Na presença, a alma encontra coragem para olhar para o que dói. Ela entende que não precisa mais fugir, porque o amor de Deus não expõe para humilhar, expõe para libertar. A presença não exige força, exige entrega. Fugir cansa, mas se render restaura. Quando Deus se manifesta, Ele desmonta as ilusões que você criou para sobreviver e te convida a viver de verdade, de forma inteira, com sentido e direção. Esse é o ponto de virada. O coração percebe que não precisa mais esconder a dor, porque a presença oferece cura. Não precisa mais correr, porque a presença oferece descanso. Não precisa mais fugir, porque a presença oferece propósito. Quando a busca por escapes dá lugar à busca pela presença, a vida começa a ser realinhada por dentro. Quando a presença expande a ferida que a vida escondeu.
A vida tem um jeito silencioso de empurrar a dor para debaixo do tapete da alma. O tempo passa, os capítulos mudam, novas fases começam, mas as feridas permanecem guardadas, esperando qualquer gatilho para sangrar outra vez. Enquanto a presença de Deus está distante, a alma tenta sobreviver escondendo seus cortes internos. Porém, quando a vida perde o sentido e o coração finalmente se volta à presença, Deus não começa oferecendo respostas. Ele começa revelando a ferida, porque não existe restauração verdadeira onde a raiz permanece encoberta. Esse é um momento desconfortável, porque a presença de Deus ilumina o que a alma passou anos tentando ignorar. A lembrança vem, o gatilho retorna, a dor escondida reaparece, não como acusação, mas como diagnóstico. Deus não revela para envergonhar, Ele revela para curar. Ele mostra a raiz porque a angústia não nasce do acaso. Ela nasce de algo que aconteceu, de algo que marcou, de algo que quebrou você por dentro. Enquanto a ferida permanecer nas sombras, o vazio continuará tendo espaço para governar suas emoções. A presença expõe, mas não abandona. Revela, mas não rejeita. Mostra, mas não condena. O propósito da revelação é libertação. Deus coloca luz onde a alma colocou travas. Ele toca onde ninguém nunca pôde tocar. Ele entra na parte da história que você nunca conseguiu compartilhar. E nesse encontro, a ferida perde autoridade, porque é impossível permanecer cativo onde a verdade chegou. É aqui que a restauração começa, no ponto exato onde a vida perdeu o sentido. Deus volta ao lugar onde a esperança morreu para ressuscitar o propósito. Volta ao local onde a identidade foi ferida para reconstruir quem você é. Volta ao momento em que você emocionalmente parou para fazer você voltar a caminhar. A presença não trata os sintomas, ela cura a raiz. E quando a raiz é curada, a alma volta a respirar com profundidade. Quando o coração descobre que não precisa mais ser forte sozinho. Quando a vida perde o sentido, uma das primeiras prisões emocionais que se formam é a obrigação de ser forte o tempo todo. A pessoa aprende a engolir lágrimas, a suportar calada, a se recompor rápido e a esconder rachaduras para não preocupar ninguém. Ela se acostuma a ser apoio, mas desaprende a ser cuidada. Se permite doar, mas não se permite desabar. Vira o porto seguro de todos, enquanto por dentro afunda sem ninguém perceber. O peso de continuar forte sozinho vai drenando o ânimo, o propósito e a identidade. Mas quando a presença de Deus se aproxima, ela confronta essa crença silenciosa, a de que você precisa carregar tudo sozinho. Deus não exige força, Ele oferece força. Ele não espera desempenho emocional, Ele oferece descanso. A presença de Deus é o único lugar onde o coração pode despir a armadura sem sentir medo. Na presença você não precisa provar nada, sustentar nada, impressionar ninguém. Pode finalmente ser sincero, frágil, pequeno, humano. E é justamente nesse lugar de rendição que a restauração começa. A cura só se manifesta quando a alma admite que está cansada. Deus cura quem para de fingir que está bem. Ele fortalece quem reconhece que não consegue sozinho. Ele sustenta quem admite que chegou ao limite. Porque a restauração não começa quando você mostra força, mas quando você permite que Ele seja a sua força. O coração que descobre isso começa a trocar peso por paz, desespero por confiança e controle por entrega. Esse é o ponto onde o sentido da vida começa a retornar. A alma percebe que nunca foi chamada para sobreviver sozinha, mas para caminhar guiada e sustentada. E quando o coração para de carregar o que não aguenta mais e entrega o fardo à presença de Deus, ele abre espaço para respirar, sentir, reorganizar e reconstruir. Quando a presença silencia o caos interno. A mente pode se tornar um campo de guerra quando a vida perde o sentido. Pensamentos se chocam, memórias ferem, medos crescem e o coração passa a viver em constante estado de alerta, esperando sempre o pior. A alma cansada cria cenários antes mesmo que algo aconteça. O corpo está parado,
mas a mente corre sem descanso. O mundo não está desmoronando, mas o pensamento insiste em construir ruínas. Esse caos interno rouba a paz, distorce a esperança e absorve toda a energia emocional. Nenhum esforço humano consegue silenciar completamente esse barulho. A lógica argumenta, mas não resolve. O cansaço aumenta, mas não traz alívio. A ansiedade ocupa espaços que o coração não consegue proteger. Porém, algo sobrenatural acontece quando a presença de Deus entra nesse ambiente interno. O caos perde voz. A presença reorganiza pensamentos, acalma tempestades e devolve ao coração um lugar seguro para repousar. É como se a alma ouvisse, pela primeira vez em muito tempo, o som do próprio silêncio sem desespero. A paz que a presença traz não é ausência de problemas, é ausência de colapso interno. É o coração respirando fundo sem medo. É a mente parando de lutar contra si mesma. É o espírito voltando a assumir o comando sobre as emoções. A presença de Deus pacifica porque governa. Ela estabelece ordem. Ela coloca cada coisa no seu lugar. O que estava fora de proporção é reduzido ao tamanho real. O que parecia insuportável se torna enfrentável. Quando o caos interno silencia, a alma volta a ouvir. Ouve a si, ouve a Deus, ouve a vida, ouve o propósito. E é nesse momento que a restauração avança, porque ninguém encontra sentido enquanto vive em guerra contra os próprios pensamentos. A presença silencia a alma para que ela consiga ouvir o que o céu está dizendo. Quando a presença reacende o significado das pequenas coisas. Quando a vida perde o sentido, nada mais parece ter valor. O que antes alegrava agora não desperta nada. O que antes trazia satisfação se torna indiferente. A alma entra em um estado de insensibilidade, como se as cores tivessem sido removidas do mundo interior. Mas Deus, ao restaurar alguém, não começa devolvendo grandes sonhos. Ele devolve primeiro o significado das pequenas coisas, porque é no detalhe que o coração volta a sentir. É no simples que a alma volta a respirar. A presença de Deus reacende a sensibilidade espiritual e emocional. De repente, aquilo que a angústia havia neutralizado volta a tocar a alma. Um amanhecer, um sorriso verdadeiro, um tempo de silêncio, um louvor, uma conversa sincera, uma memória boa, um momento de paz. A presença devolve percepção. E quando a percepção é restaurada, o coração volta a enxergar beleza onde só via peso. O que antes era apenas mais um dia, passa a ser um dia com significado. O comum volta a ser precioso. Esse despertar interior é um sinal claro de que o propósito está se reconstruindo. Porque ninguém reencontra grande sentido sem primeiro redescobrir sentido no simples. A presença de Deus devolve a alegria genuína, não a euforia passageira. Ela devolve o encanto, não a ilusão. Ela devolve a gratidão, não a expectativa vazia. Aos poucos, a alma começa a sentir vida novamente. E sentir vida é o primeiro passo para desejar viver com propósito. Quando a presença reacende o simples, a alma entende algo profundo. O sentido não estava perdido nas grandes respostas, mas na ausência da presença. E agora que a presença voltou, o sentido começa a renascer em camadas. A vida volta a fazer sentido de dentro para fora. Quando a presença reconstrói a sua identidade por dentro, o maior ataque do vazio não acontece nos sentimentos, acontece na identidade. Quando a vida perde o sentido, a pessoa não diz apenas, não vejo saída. Em algum momento ela começa a pensar, talvez eu não tenha valor. Talvez nada em mim faça diferença. Talvez eu tenha me perdido de mim. É sempre assim. O desespero tenta apagar quem você é antes de destruir o que você faz. Mas quando Deus entra em cena para restaurar alguém, ele não começa pelo comportamento. Ele começa pela identidade. A presença de Deus confronta o rótulo que a dor colocou e devolve o nome que o céu sempre te deu. A presença lembra o coração daquilo que o trauma apagou. Ela resgata o valor, limpa a visão distorcida, desarma a culpa e quebra as mentiras que te convenceram de que você não era suficiente.
A presença devolve dignidade ao espírito. Ela lembra o que você é aos olhos de Deus e não aos olhos da ferida. E quando esse resgate acontece, o coração para de se definir pela dor e volta a se definir pela verdade. Sem identidade, a vida perde direção. Mas quando a presença restaura quem você é, o propósito volta a ter base. O coração que sabe quem é, sabe para onde vai. A mente que lembra o seu valor, para de se entregar ao vazio. Uma identidade curada se torna muralha contra a angústia. Porque a dor pode até tocar emoções, mas não consegue mais destruir a essência. A presença não devolve sentido à vida sem antes devolver sentido ao eu. Quando Deus restaura a identidade, algo muda no tom da alma. O pensamento já não diz, eu sou nada, mas eu sou filho. Já não diz, eu fracassei, mas Deus está comigo. Já não diz, acabou, mas eu vou me levantar. Esse é o 8º sinal. A presença começa a reconstruir você por dentro, devolvendo clareza sobre quem você é, antes de devolver direção sobre o que você fará. Quando a presença devolve sentido ao que a dor desorganizou. Quando a vida perde o sentido, tudo dentro da alma se desorganiza. As prioridades se confundem. Os pensamentos se contradizem. As emoções oscilam sem controle. E o coração, sem direção, passa a caminhar por impulsos e não por propósito. A dor embaralha a lógica. Ela empurra a pessoa para uma existência automática e sem profundidade, onde cada dia é apenas uma repetição vazia do anterior. Mas quando a presença de Deus entra nesse cenário, ela faz o que nada e ninguém consegue fazer. Reorganiza a alma. A presença coloca cada coisa em seu lugar. Ela redefine o que importa, elimina o que consome energia sem sentido e reconstrói o que a dor havia distorcido. O que antes era peso passa a ser filtrado. O que antes era urgente deixa de ser essencial. O que antes era prioridade deixa de ser prisão. A presença devolve clareza. E quando a clareza volta, o sentido começa a emergir outra vez, não como euforia, mas como direção. A vida volta a ter eixo. Deus não restaura propósito com respostas rápidas, mas com alinhamento interno. Antes de mostrar onde você vai, Ele reorganiza quem você é por dentro. A presença te ensina a olhar o mundo com outra lente. O que antes te esmagava, agora se torna apenas um ponto do caminho. O que antes te definia, agora perde poder. O que antes te travava, agora perde argumento. A reorganização da alma é o início da restauração do sentido. Esse é o 9º sinal. A presença começa a dar significado ao que a dor havia fragmentado. A alma deixa de reagir ao caos e passa a responder com consciência. E quando o coração volta a enxergar propósito nas peças espalhadas da vida, significa que Deus está reconstruindo a história de dentro para fora. Quando a presença restaura o querer viver, e não apenas continuar. A maior prova de que a vida perdeu o sentido não é o choro, nem a dor, nem o medo. É a perda do desejo de viver. A pessoa até continua, mas não deseja. Acorda, mas não espera nada. Faz, mas não se conecta com o que faz. Sobrevive por obrigação, não por propósito. O coração entra em estado de neutralidade existencial e nada mais parece capaz de despertar movimento verdadeiro. Só que a presença de Deus tem o poder de romper essa anestesia da alma. Quando Ele começa a restaurar alguém, a primeira faísca que volta não é a força, é o querer. A presença desperta aquilo que a dor adormeceu. Ela sopra vida no interior e reativa o impulso genuíno de existir com propósito. O coração que antes apenas aguentava, volta a desejar construir. A alma que antes aceitava qualquer coisa, volta a ter filtros. A mente que antes apenas suportava, volta a imaginar possibilidades. Deus não devolve propósito a quem não tem vontade de viver. Por isso Ele começa reacendendo o desejo. Quando o querer volta, o viver se reconstrói. Esse despertar não acontece como explosão, mas como sussurro. Não vem com euforia, vem com convicção. De repente, surge uma vontade tímida, mas real, de tentar de novo.
de recomeçar, de dar um passo, de sonhar, de respirar com intenção. É assim que a presença trabalha. Primeiro acende o querer, depois fortalece o caminhar. A dor tenta matar o desejo, porque sem desejo não existe direção. A presença restaura o desejo, porque sem desejo não existe propósito. Esse é o 10º sinal. Você começa a querer viver outra vez, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo que ainda exista dor. O coração volta a pulsar por futuro. A alma volta a responder à esperança. Quando o querer desperta, significa que a presença já está curando onde a vida perdeu o sentido. Quando a presença devolve direção antes de devolver respostas. Quando a vida perde o sentido, a mente deseja explicações. Ela quer entender o porquê da dor, o porquê do vazio, o porquê da estagnação. O coração busca respostas imediatas, como se a cura estivesse na lógica e não na presença. Só que Deus não restaura primeiro explicando. Ele restaura primeiro direcionando. A presença não vem para satisfazer curiosidade emocional, mas para realinhar destino espiritual. É por isso que no início da restauração, Deus não responde todas as perguntas. Ele apenas aponta o caminho. A direção de Deus sempre vem antes da compreensão. Ele mostra o próximo passo, não o mapa inteiro, porque o propósito não é revelado através do controle, mas através da confiança. A alma que caminha sem direção se esgota. A alma que caminha com direção, mesmo sem todas as respostas, encontra sentido. O que a dor desorganizou, a presença reorganiza. E quando o coração volta a sentir que existe um norte, a vida começa a recuperar significado. A direção não vem como um grito, mas como uma convicção silenciosa. É aquele pensamento persistente que não vai embora. É aquela convicção branda que se repete. É aquela palavra que parece ter sido dita exatamente para você. É aquele movimento interior que diz, por aqui. A presença devolve direção ao espírito antes de devolver explicação à mente, porque a cura acontece pela fé, não pelo controle. Esse é o 11º sinal. A presença começa a realinhar seus passos antes de responder suas perguntas. E quando os passos são guiados, o peso diminui, a mente respira, o coração volta a caminhar e o sentido começa a renascer no ritmo da obediência e da confiança. Quando a presença transforma o caos em paz, antes do problema mudar. Um dos sinais mais profundos de restauração é quando a paz chega antes da solução. A lógica humana diz, eu só vou descansar quando tudo se resolver. Mas a lógica do céu é outra. Deus primeiro muda o coração para depois mudar o cenário. A presença não espera o exterior melhorar para trazer paz. Ela invade o interior e cria estabilidade mesmo em meio ao que ainda não mudou. Isso é sobrenatural, porque prova que Deus não está apenas ao redor. Ele está dentro. A paz que vem da presença não é emoção, é governo. Ela desliga o estado de alerta da alma. Ela encerra a tempestade interna. Ela traz descanso ao espírito, mesmo quando a mente ainda tem perguntas. A paz de Deus não elimina a luta, mas elimina o pânico. Não remove o desafio, mas remove o colapso. Enquanto a dor dizia, você não vai suportar, a presença diz, eu estou aqui. E quando o coração acredita nessa voz, o caos perde domínio. Essa paz não é passiva, ela gera força, gera clareza, gera sobriedade. A alma para de reagir como quem está à beira do abismo e começa a responder como quem tem alicerce. A presença não apenas consola, ela estrutura. Ela faz o coração permanecer quando tudo grita para desistir. A paz, nesse nível, é evidência de que o sentido está sendo restaurado, porque quando a alma volta a repousar, ela volta a ouvir Deus, volta a enxergar vida, volta a sentir propósito. Esse é o 12º sinal. O problema continua, mas o desespero não. O cenário permanece, mas o caos interno cessa. A batalha existe, mas o coração não desmorona. A presença toma o lugar que a angústia ocupava, e quando a paz volta a governar, o sentido começa a retornar com ela.
Quando a presença faz você se sentir vivo de novo. O vazio emocional tira o brilho da existência. A pessoa acorda, mas não desperta. Se movimenta, mas não se envolve. Faz, mas não se conecta. Sorri, mas não se sente presente. O corpo até participa da vida, porém a alma permanece ausente. Esse é um dos estágios mais profundos da perda de sentido, quando a vida continua, mas você já não se sente parte dela. Só que é justamente nesse ponto que a presença de Deus atua de forma mais intensa. Ela não devolve primeiro o entusiasmo, devolve o senso de vida. A presença faz o coração voltar a pulsar por dentro. Ela reacende sensações que haviam sido abafadas pela dor. De repente, o mundo interior desperta. A alma volta a se mover. O espírito volta a responder. Você percebe vida onde antes havia apenas sobrevivência. Esse despertar não acontece em gritos, mas em ondas. Lentamente, a apatia perde espaço para a sensibilidade. A indiferença cede lugar ao interesse. A alma que estava desligada volta a perceber o ambiente, os detalhes, os sinais e o cuidado de Deus. O verdadeiro milagre da presença não é apenas tirar o peso, é devolver vida. A dor pode até ter roubado capítulos, mas a presença devolve movimento. O vazio pode ter congelado o coração, mas a presença devolve calor. Quando Deus sopra vida outra vez, você deixa de apenas existir e volta a habitar a própria história. A alma volta para o corpo. O espírito volta para o caminho. O sentido volta para o coração. Esse é o 13º sinal. Você começa a se sentir vivo de novo, mesmo sem que tudo tenha se resolvido. A vida volta a pulsar por dentro antes de florescer por fora. E quando a sensação de vida retorna, o propósito encontra espaço para ressurgir. A presença não apenas consola, ela ressuscita. Quando a presença reacende o propósito adormecido. Quando a vida perde o sentido, o propósito não morre, apenas adormece. Ele fica soterrado debaixo de decepções, frustrações, medos e cansaço emocional. A pessoa deixa de sonhar, não porque não tenha mais destino, mas porque perdeu a força de acreditar. Só que a presença de Deus trabalha exatamente nesse ponto. Ela não desperta apenas emoções, ela desperta destino. Não ilumina apenas o hoje, ela volta a acender o amanhã. De repente, ideias começam a ressurgir. Desejos que estavam apagados voltam a incomodar de forma positiva. Pensamentos que tinham sido enterrados retornam com mais maturidade. Não é nostalgia, é restauração. A presença reacende o propósito de maneira diferente daquela que a dor apagou. O propósito não volta com pressa, mas com peso. Não volta com euforia, mas com convicção. Não volta como fuga, mas como direção. A alma volta a desejar futuro, não para escapar do presente, mas para construir o que Deus planejou desde o início. O propósito é o combustível da alma. Quando ele volta, a mente desperta, o coração responde e o espírito se fortalece. A presença de Deus faz a pessoa lembrar que existe um porquê maior do que a dor e um para quê maior do que a ferida. O vazio tentou convencer a alma de que não havia mais história, mas quando o propósito reacende, o coração entende que o capítulo doloroso não define o livro. Ele apenas antecede o renascimento de uma nova estação. Esse é o 14º sinal. A presença desperta aquilo que o sofrimento tentou sepultar. Você percebe que mesmo ferido, ainda existe chamado. Mesmo cansado, ainda existe destino. E mesmo depois de tudo, ainda existe vida para viver. Não como antes, mas melhor do que antes, porque agora com propósito verdadeiro. Quando a presença devolve sentido à jornada, e não apenas ao destino. A cura nunca é completa quando se limita apenas ao futuro. Deus não devolve sentido apenas ao lugar onde você vai chegar, mas ao caminho que você vai percorrer. Quando a presença restaura, ela muda a forma de caminhar, não apenas a direção. A vida volta a ter significado não só pelo propósito final, mas pelo processo diário que o coração agora vive com Deus. O destino sem presença é peso. A jornada com presença é leveza.
E esse é o maior sinal de que a restauração está concluída. Você volta a enxergar sentido no percurso. Antes, cada dia era apenas mais um dia. Agora, cada dia volta a ser degrau. Antes, o tempo parecia um inimigo que arrastava você. Agora, o tempo se torna um aliado que constrói você. Antes a alma caminhava arrastada. Agora ela caminha acompanhada. Quando a presença governa, o sentido não depende de resultados, mas de relacionamento. O coração deixa de medir a vida por conquistas e passa a medir por conexões. A presença transforma a rotina em propósito. Esse é o momento em que a alma finalmente entende. O sentido não estava perdido nos acontecimentos. Ele estava perdido na desconexão. E agora que a conexão voltou, tudo encontra ordem novamente. O destino faz sentido porque a jornada faz sentido. E a jornada faz sentido porque a presença está no centro dela. A vida deixa de ser peso e volta a ser caminho. Caminho de construção, caminho de revelação, caminho de crescimento, caminho de propósito. Esse é o 15º sinal. Você volta a caminhar com consciência, com direção e com significado. A vida não é mais algo a ser suportado, mas algo a ser vivido com intenção. A presença devolve não apenas um final, mas um percurso inteiro com propósito. O vazio tentou convencer você de que não havia mais razão para continuar. O cansaço emocional tentou apagar a esperança. A dor tentou roubar a direção. E o coração quase acreditou que viver seria apenas sobreviver até tudo passar. Mas agora você entende. A vida não perdeu o sentido, ela apenas perdeu a presença certa no centro. Quando a presença de Deus volta a ocupar o lugar de origem, tudo dentro se reorganiza. A alma volta a respirar. A mente volta a enxergar. O coração volta a pulsar com propósito. A presença não devolve um sentido qualquer. Ela devolve o verdadeiro sentido. Porque o sentido da vida não está nas conquistas, nos resultados, no reconhecimento ou no controle. O sentido da vida está em caminhar com Deus, ouvir Deus, depender de Deus e permanecer em Deus. Quando a presença assume o governo, o fardo não some, mas se torna leve. A luta não desaparece, mas se torna suportável. A jornada não fica perfeita, mas fica possível. Porque agora existe fonte, existe direção, existe paz e existe propósito. O que Deus restaurou dentro de você não pode mais ser roubado pelo vazio que um dia te dominou. A presença reacendeu o significado. O sentido voltou. A alma despertou. Agora você não vive mais para sobreviver ao caos. Você vive para cumprir propósito. Você não caminha mais sozinho. Você caminha acompanhado. E quando a presença caminha com você, a vida volta a ter rumo, destino e significado em cada passo.